Sejam bem-vindos a 20 dias das eleições presidenciais. Continuam aqui na SIC Notícias os vários debates entre os candidatos presidenciais. Hoje, frente a frente, temos Marisa Matias, candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, e Marcelo Rebelo de Sousa, o candidato que teve recomendação de voto do PSD e do CDS. Boa noite a ambos. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Por sorteio ficou definido que a primeira pergunta seria para Marcelo Rebelo de Sousa, a quem começo por perguntar exatamente isto. Cavaco Silva tem até o final do mês para decidir o que fazer com o diploma que permite a adoção por casais do mesmo sexo. O que lhe pergunto é, se fosse Presidente da República e eu tivesse este diploma em cima da mesa, como é que decidiria? Ora bom, a minha posição de princípio é muito simples. O que interessa hoje na adoção é a proteção da criança. Houve tempos em que era a proteção dos adotantes. É a proteção da criança, desde que esteja garantido, do ponto de vista técnico, que a criança tem os seus direitos salvaguardados. Não interessa que seja um adotante, dois adotantes, um casal do mesmo sexo ou de sexo diferente, isso é irrelevante. Portanto, promulgaria o Portanto, garantida a existência. Mas e a já teve a oportunidade de ler o diploma, porque a última vez que lhe perguntaram disse que ainda não tinha tido a oportunidade. Eu não li, mas se estiver garantida essa proteção, eu não vejo razão para não estar, não vejo razão para não promulgar. Marisa Matias, a pergunta no seu caso parece-me óbvia, mas Sim. vou fazê-la na mesma. Que decisão tomaria neste caso? É uma questão de direitos humanos que estamos a falar. É uma questão de direitos humanos, proteção do interesse das crianças, do direito das crianças e, sobretudo, é essa a questão fundamental. Não há famílias de primeira, de segunda, de terceira, há famílias e, portanto, é uma questão de direitos humanos. Marcelo Rebelo de Sousa, em 2014 o senhor foi um dos subscritores de uma iniciativa legislativa de cidadãos que fez chegar ao Parlamento, a plataforma pelo direito a nascer, fez chegar ao Parlamento, quiseram obrigar o Parlamento a aplicar taxas moderadoras no caso da interrupção voluntária da gravidez até às 10 semanas. Ora, esse é outro dos diplomas que Cavaco Silva tem agora para decidir, porque o governo de António Costa decidiu retirar essas taxas moderadoras e, neste caso, qual seria a sua decisão? Como Presidente da República, há uma maioria parlamentar que decide isso. Está decidido, não vejo razão para não promulgar. Mas teria sempre o veto político. Mas sabe que o problema é o seguinte, é que uma coisa é a posição pessoal de cada qual. Outra, enquanto cidadão, outra coisa é, enquanto Presidente, havendo um debate, havendo uma deliberação, na sequência, aliás, de um compromisso eleitoral assumido perante os portugueses e tendo os portugueses podido saber que havia esse compromisso, ao compromisso, é cumprido o compromisso, porque é que não há de ser executado e aceito pelo Presidente. Portanto, pessoalmente discorda, politicamente, se fosse Presidente, não teria eu como digo votar. Qual era a minha dúvida? A minha dúvida é a seguinte. A não haver taxas moderadoras, eu acho que noutras situações também deveria não haver. Essa é a minha posição. Há hoje, ainda no domínio da saúde, certas situações em que não houve, em que pode estar em risco quer a vida, quer a saúde, em termos muito graves, dos pacientes, em que não devia haver taxas moderadoras. Mas está deliberado no cumprimento de uma promessa eleitoral apresentada ao eleitorado. O eleitorado sufragou, sabendo que era essa promessa, não vejo como vetar. Apesar de pessoalmente discordar dessa opção... Apesar de achar que, uma consequência que acho que vale a pena ponderar é, noutras situações, não exatamente iguais, mas em que no sistema de saúde persistem taxas moderadoras que não deveriam persistir, isso deveria ser pensado. Marisa Matias, esta alteração à lei significa exatamente o quê para o país? Bem, eu acho que nós já vivemos tempo demais e aí é um daqueles campos em que eu e o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa estivemos claramente em campos opostos. Eu recordo-me de ouvir o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa vangloriar-se por ter tido a vitória, aliás, neste estúdio, numa entrevista aqui, do referendo do aborto, no sentido de criminalização da prática do aborto. Foram mais 9 anos de humilhação das mulheres em Portugal às custas dessa sua vitória, que para mim foi uma enorme derrota, mas felizmente foi uma vitória com intervalo e em 2007 essa situação pode finalmente voltar a estar no sítio certo, ou seja, as mulheres não serem discriminadas, não serem humilhadas, não terem que passar pela vergonha que passaram ao longo de tantos anos em matéria da violação dos seus direitos, que eu entendo ser fundamentais. As taxas moderadoras nesta questão é a introdução de mais um nível de discriminação e, portanto, eu não concordo de todo com isso. Aliás, não concordo nem com isso, nem concordo com alterações putativas que houve, por exemplo, de aconselhamento psicológico, como se uma mulher não tivesse capacidade para decidir por si
o que é que deve fazer numa situação destas. E, portanto, o que eu acho é que o que foi aprovado no referendo em 2007 é o mínimo de dignidade e de salvaguarda daquilo que são os direitos das mulheres e, por isso, digo, obviamente, é essa a minha posição e, como disse, eu sei que as nossas posições são diferentes a esse respeito e, como fica muito claro, eu penso que nós perdemos tempo demais com essa vitória do Dr. Marcelo Rebelo de Sousa em 1998. Ora bom, posso só fazer um pequeno aditamento sobre o tempo demais. Sobre a posição, é facto que, embora eu fosse sempre contra a aplicação de pena à mulher e defendesse o regime que vigorava naquela altura, o problema era o alargamento desse regime, o que é facto é que, em relação ao tempo demais, parece que a responsabilidade pelo referendo é minha. Eu propus, mas eu queria esclarecer isso. Fez campanha mas vou esclarecer. Por ela, não é? Houve referendo porque, tendo eu proposto, uma maioria em que o Partido Socialista foi essencial e um Presidente da República, o Dr. Jorge Sampaio, entenderam que a questão era uma questão de consciência e devia ser colocada ao voto dos portugueses. Não bastava a iniciativa de um partido minoritário da oposição. Era preciso que houvesse uma maioria e que o Presidente, ele próprio, concordasse. Não era obrigado a concordar. Dois referendos Portanto, a iniciativa referendária, que é, no fundo, o reconhecimento de um direito de voto dos portugueses, de participação dos portugueses, deu o resultado que deu, nós sabemos, e, envolvidos 20 anos, ou 10 anos, que balanço é que faz? 10 anos, houve um referendo com um resultado diferente, a votação ocorreu, a minha posição de princípio, que no fundo era igual naquela altura à do engenheiro Guterres ou do professor Freitas Amaral, por exemplo, a minha posição de princípio não era a de penalizar as mulheres, era de ter dúvidas quanto ao alargamento que se processava em termos de lei, mas o que é facto é que, se me pergunta como Presidente da República, o que é facto é que houve esse referendo, está deliberado, há uma legislação que vigora nesses termos. O Presidente, que aliás não tem iniciativa legislativa, não vejo que tenha de tomar qualquer iniciativa questionando a lei que vigora. Mas os apoiantes do não continuam a defender que haja... Do sim. Do não. Continuam a defender que haja um novo referendo. O que lhe pergunto é, faz sentido, ou seja, é esta distância, que balanço é que faz da alteração à lei e daquilo que foi a concretização dessa lei? Eu acho o seguinte, como sabe, isso depende da iniciativa ou do Governo ou do Parlamento. Bem, sei que não depende do Presidente. Não depende do Presidente. Mas estou a pedir a sua opinião enquanto candidato a Presidente. A minha opinião neste momento é que há uma maioria parlamentar muito clara que é desfavorável à mudança da lei e que parece corresponder ao sentir eleitoral dos portugueses. Essa é uma realidade e o Presidente da República tem de ponderar isso, obviamente. Sim, mas era uma posição insustentável, porque é uma posição de dizer que se podia fazer e tapar-se os olhos, que em termos jurídicos, além de mais, no meu entender, é absolutamente insustentável. Não era fechar os olhos, eu vou era explicar fechar os olhos. Aliás, nós tivemos nomeação de mulheres nos tribunais em Aveiro. Nós tivemos. Mas mala. Então porquê defender a criminalização? Eu acho, mas o problema é o seguinte. Aliás, há um artigo muito bom na visão do professor Freitas Amaral naquela ocasião, nem foi na primeira, foi no segundo referendo, a dizer que no fundo há uma causa de desculpabilidade do comportamento da mulher. A mulher tem uma justificação, isto é muito jurídico, mas tem uma justificação para, de facto, não ser punida. Mas, Dr. Marcelo Rebelo de Sousa... Mas não vale a pena... Marisa Matias, neste momento, mas o que eu quero... partindo de posições diversas, o que é facto é que o povo português votou. Quem defende os referendos, eu tomei a iniciativa do referendo, dei liberdade de voto no meu partido, houve campanha de um lado e do outro, houve tempos de antena de um lado e do outro, lembro que o Pacheco Pereira, o José Miguel Júdice, a Paula Teixeira da Cruz, por exemplo, entraram no tempo a favor do sim, outros a favor do não. Isso ocorreu. Neste momento, não é uma questão que esteja na ordem do dia em termos nem político-parlamentares, nem em termos de referendo nacional. Não, mas está na ordem do dia o facto de ter convicções... Para encerrar este assunto. Sim, está na ordem do dia o facto de ter convicções próprias, pessoais, como todos temos. Aliás, a esse respeito devo-lhe dizer que acho que partilhamos isso. Nem eu, nem o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa alguma vez escondemos os nossos apoios partidários e estivemos a fazer campanhas ao lado, eu do Bloco de Esquerda, o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa do PSD e do CDS, e, portanto, nunca enganámos ninguém a esse respeito. Temos convicções, temos valores, elas não desaparecem quando se exerce o cargo de Presidente da República. Não. E, portanto, não desaparecem, mas não se sobrepõem ao juízo objetivo das situações. Sim, não sobrepõe, mas o Presidente da República não pode, na base
das suas convicções pessoais, ignorar a realidade Se vive política bem, ou com impor-se à certeza. realidade política. Mas se vive não é? bem com o Não é facto natural. de ter posições, as posições todas possíveis para cada questão que aparece na sociedade, é uma questão sua. É uma questão sua. Mas não, eu acho que é um bocadinho incompatível ter assim uma postura de que se pode ter todas as posições em relação a cada questão. Não, não é todas as posições. Eu tenho a posição de princípio que tenho, mas não posso ignorar, como Presidente da República, sou Presidente da República de todos os portugueses e que há uma realidade que é sufragada, que tem uma tradição parlamentar que corresponde àquilo que é a expressão da vontade dos portugueses. O Presidente da República não passa por cima disso, nem pode passar. Muito bem, meus senhores, vamos avançar e vamos avançar para outro tema que tem sido muito debatido nesta campanha eleitoral. Marisa Matias defendia ainda hoje de manhã, por exemplo, que em muitas matérias era necessário bater o pé à Europa, estava a falar do orçamento retificativo, mas já o defendeu em relação a outros assuntos. O que lhe pergunto é, isso não foi exatamente o mesmo que fez a Grécia com os resultados que estão à vista? Não, desculpe, estamos a falar de coisas completamente diferentes. E estamos a falar, quando falo da questão de bater o pé à Europa, estou a falar sempre por comparação com aquilo que, aliás, é o tema que nos traz aqui esta campanha, que é a questão da Constituição. E, aliás, se assim não fosse, se a Constituição não se sobrepusesse àquilo que são imposições vindas da Europa, não teríamos tido a situação que tivemos, por exemplo, relativamente à fiscalização preventiva, no caso do Orçamento de Estado 2012, como é o caso em que houve propostas de cortes de salários e de pensões e nessa altura e bem, houve quem se dirigisse ao Tribunal Constitucional para permitir que houvesse fiscalização e impedir esses cortes. Mas a Constituição sobrepôs-se nesses casos. Exatamente, portanto, o que eu estou a dizer é que a pergunta que me faz responde-se com a realidade. Eu não invento nada, o que eu estou a dizer é assim, se houver algum conflito, esse conflito resolve-se de uma forma muito simples. E eu estive do lado do Tribunal Constitucional e acho que se deve ter estado. Eu recordo, na altura, o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa criticou. Não, o Tribunal Constitucional não. Não, eu concordei, mas eu concordei com o Tribunal Constitucional na decisão. Mas criticou o pedido de fiscalização preventiva. Criticou esse pedido de fiscalização. Aliás, há dois momentos. Não critiquei. Não, desculpa. Eu disse que alguns dos fundamentos jurídicos eram discutíveis, que é uma coisa diferente. Sim, mas e depois, quando o dizer... Tribunal Constitucional decidiu, sim, e houve muita gente que transformou o Tribunal Constitucional numa bola de arremesso político de um lado e do outro, eu até fiz intervenções, até inclusive num órgão em que tenho assento, dizendo não se converta ao Tribunal Constitucional numa arma de arremesso. O Tribunal Constitucional está a cumprir a sua missão, não está a ser uma força de bloqueio. Sim, mas no momento em que é apresentada esta proposta, há uma declaração sua que é muito simples. Estava a ser uma proposta, apresentada uma proposta inconstitucional, que previa cortes de salários e de pensões e que o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa considerou constitucional. Não. Na sua avaliação primeira foi o que fez. Não considerei. Aliás, teve aliás um comportamento diferente do que tinha tido quando foi durante o governo de Sócrates, se me permitir concluir, quando foi do governo de Sócrates e quando houve propostas de cortes nos salários da função pública, nessa altura o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, e bem, disse que se eles fossem permanentes eram inconstitucionais. Já no orçamento de 2012... Mantive a mesma posição, exatamente. Não foi exatamente a mesma posição. Não foi exatamente a mesma posição. Tem de posição. admitir que teria. Eu, como professor de Direito, teria muita dificuldade em dizer duas coisas diferentes em relação à mesma questão jurídica. Mas, portanto, é uma questão só de reavivar a o que eu questionei foi a fundamentação apresentada. Só isso. E quando o Tribunal Constitucional decidiu, questionar a fundamentação apresentada... Não, uma parte da fundamentação. Questionar a fundamentação apresentada nesse caso pode ser um formalismo de retórica, mas questionar a formulação apresentada é a mesma coisa que questionar não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, não é. A prova é que quando o Tribunal Constitucional decidiu, eu disse... Está decidido, e quando houve os ataques ao Tribunal Constitucional, sabe que houve, o Tribunal Constitucional decidiu em consciência, e eu reconhece que as suas dúvidas foram muito mais vincadas num caso do que no outro. Não foram. De tal maneira que eu até disse, na ocasião, o que repeti ainda hoje no debate da Antena 1, para mim, sempre como professor, foi evidente que a Constituição prevalece sobre os tratados internacionais. Vamos só deixar a Marisa terminar o raciocínio. Era isso que eu estava a dizer. Temos memória, acompanhamos o processo. E o que eu acho é que, de facto, não se pode ter uma atitude mais cautelosa ou menos cautelosa, achar que é mais constitucional ou menos constitucional, consoante o acordo do Governo que está em exercício. Claro. E isso é absolutamente fundamental e, portanto, a esse respeito, habituámos-nos a vê-lo como explicador do Governo e das medidas do Governo ao longo dos últimos anos, mas isso não quer dizer, por esse fator, que se possa ter numa
matéria que é muito semelhante, no momento, de um determinado governo, uma posição tão taxativa, e na outra deixá-la prolongar e, na primeira oportunidade, dizer que tem dúvidas sobre a formulação dos cortes das pensões. Deixe-me só acrescentar um ponto à pergunta que lhe fazia sobre o bater o pé à Europa. É que no caso do orçamento retificativo, ou no caso da solução encontrada para o BANIF, a argumentação do Governo é de que não havia outra possibilidade, tendo em conta as regras bancárias europeias, nomeadamente a possibilidade de integrar o BANIF na Caixa Geral de Depósitos. Por isso é que pergunto, faz sentido a argumentação de temos que bater o pé à Europa quando, na verdade, nós estamos presos por uma ligação precisamente à Europa? Bem, Portugal, diz logo o primeiro artigo da Constituição, é uma república soberana, desde logo. Em segundo lugar, não faz parte da União Europeia e da Zona Euro e do sistema bancário. Sim, com certeza. Mas nós temos o problema do BANIF para resolver desde 2012. Foi um problema que o governador do Banco de Portugal, em conjunto com o Governo, em conjunto com o Presidente da República, resolveram empurrar com a barriga e tentar levar essa bomba relógio até que ela explodisse quando chegasse às mãos deste novo Governo. Houve 8 pedidos de resolução. Já falei sobre isso várias vezes. O que é fundamental a este respeito é que nós tivemos 6 anos, 6 bancos. Tivemos o dinheiro dos contribuintes enterrado. Aliás, o dinheiro dos contribuintes serviu para limpar bancos que depois foram entregues ao setor privado. Mas aqui chegados, eu a esse respeito nunca tive nenhumas dúvidas sobre os processos de resolução, porque se estava mesmo a ver. Se não se resolveu à primeira, não seria à segunda, não seria à terceira. O Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, disse, a dada altura, quando foi da resolução do BES, que a banca portuguesa estava blindada e estava segura. Diz, aliás, que tinha total confiança no governador do Banco de Portugal. E, portanto, nessa altura já se sabia que as coisas não estavam a correr bem. Já se falava do BES, falava-se do BANIF. Mas o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, como disse que não havia nenhum problema para a banca, porque ela estava segura, estava blindada. Não foi o único, aliás, não é? O governador do Banco de Portugal era de total confiança e, portanto, aliás, falou mesmo sobre o BES poucas semanas antes da resolução do BES, levando a uma situação extrema, porque houve tanta gente a falar em nome do BES e da segurança do BES, e depois houve imensas famílias, muitas mesmo, que perderam as poupanças de uma vida por causa desses avisos de segurança, que não eram segurança nenhuma, pelo contrário, fizeram-lhes perder as suas poupanças. Eu falei a este respeito várias vezes sobre os lesados do PSD e do CDS, e creio que também nessa matéria, da forma como o próprio Dr. Marcelo Rebelo de Sousa afirmou a confiança no sistema bancário e na sua blindagem, na sua segurança, e a forma como defendeu a segurança do BES poucas semanas antes da sua resolução, também acaba por haver, de certa forma, lesados do Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, não estava blindado, não estava segura, e o governador do Banco de Portugal não tem a minha confiança. Não teve durante a resolução do BES, não tem agora no caso do BANIF. Dito isto, era preciso um aliado. Esse aliado era o Presidente da República, para ajudar que a solução que era a melhor, que era a integração na Caixa Geral de Depósitos, não fosse apenas a solução preferida do Governo e da nova maioria da Assembleia da República, mas fosse aquela que nos permitisse, de uma vez por todas, virar este ciclo. Mas o que é que o Presidente da República devia ter feito? Bater à porta do Banco Central Europeu e tentar convencê-los? Poderia ter feito imensas coisas, mas seguramente não deveria ter feito era apoiar mais uma vez uma solução que põe dinheiro público diretamente dos contribuintes num sistema financeiro que não está estabilizado, cujas contas públicas portuguesas não estão estabilizadas, e, portanto, nós não temos que estar sistematicamente preocupados com a estabilidade do interesse económico, mas sim com a estabilidade da vida das pessoas. Um Presidente da República que fizesse isto, que devolvesse à Assembleia da República, que suscitasse esse debate, que batesse o pé e dissesse: em nenhum outro país da União Europeia foram feitas resoluções destas. Portugal pode ter e deve ter resoluções que não comecem nos contribuintes, comecem nos grandes credores, nos acionistas, não comecem nos contribuintes. Peço desculpa. Se tivéssemos tido uma Presidente da República a fazer isto e a pressionar, porque não seria o primeiro país nem o último a fazê-lo e a consegui-lo em Bruxelas, eu sei de experiência própria, se tivéssemos tido isso, teríamos tido uma Presidente a defender o país. Professor Marcelo, só acrescentar uma deixa. Arrepende-se de ter posto as mãos no fogo pelo sistema bancário quando o fez? Apesar de ter dito aqui ainda ontem que sugeriu a saída do governador do Banco de Portugal, que teoricamente exerce a supervisão, vai monitorizando a situação. Vai declarando repetidas vezes que a situação está sob controle. De tal maneira que isso leva as autoridades, todas, inclusive o Presidente da República, a fazer declarações dizendo que está sob controle.
está sob controle. O Governador do Banco de Portugal diz que está sob controle. Foi enganado pelo Governador. Isto é, eu vim a reconhecer que a situação não estava sob controle. Portanto, ou o Banco de Portugal não tinha a situação sob controle, ou o Governador não tinha a noção exata do que se passava, ou queria fazer coisas que não pôde fazer porque o Governo não deixou que se fizesse. Houve qualquer coisa que eu devo dizer que não se apurou suficientemente no caso do BES, na Comissão de Inquérito, que aliás teve um trabalho notável, nomeadamente com a colaboração da doutora Mariana Mortágua, mas o que é facto é que ainda hoje não se apurou efetivamente o que se passou. Naquela ocasião, seria uma irresponsabilidade da minha parte, perante declarações de quem tinha o conhecimento, devia ter o conhecimento desta matéria, no momento em que a especulação, não apenas jornalística, mas a especulação dos mercados era galopante, estar a dizer exatamente o contrário. Olha, eu acho que o Governador do Banco de Portugal está a dizer é mentira. Eu tenho dados que me dizem é mentira, ele não conhece a situação, isto não se passa assim, aquilo que está a tentar encontrar com um caminho não é caminho, não há uma solução fácil para este problema. Bom, estamos a falar do BES, porque em relação ao Banif, a minha última pronúncia... Não, foi não. A minha última pronúncia não foi não. Foi de sugestão que o Governador saísse. Não, foi em 2013. 2013, na sequência de uma outra intervenção, de 2012. Em 2011, não, houve 1.100 milhões de em euros 2012 há uma recapitalização do BPI, do BCP e do Banif. A última foi do Banif. E é na sequência disso, naquela ocasião, e quando é pedido um plano de reestruturação, depois haveria muitos mais, que eu digo, estas 3 intervenções parecem-me criteriosas. Foi isso que eu disse. Não é 1 ano e meio depois, nem 2 anos depois. Agora, prova de que eu acabei por concordar com o que é a opinião da senhora deputada Marisa Matias, é que na altura em que se tratou de reconduzir o Governador, eu disse, olhando para o que se passou, eu, se fosse ele, saía pelo meu pé. Não aceitava a recondução. Agora vamos ao presente. Em relação ao presente, porque é que temos posições diferentes? Ambos conhecemos o que é que diz o direito europeu. E o direito europeu dizia uma coisa até o dia 31 de dezembro do ano passado, diz outra coisa desde o dia 1 de janeiro. A partir do dia 1 de janeiro, digamos que a proteção dos contribuintes é muito maior do que era. Naquela altura dependia da decisão dos governos nacionais. Não havia regras comuns. E, portanto, dependendo, era facultativo aplicar-se ou não um regime de proteção dos contribuintes. O que se passa é o seguinte. O que se passa é que, por um lado, houve, no caso Banif, o deixar apodrecer a situação, parece, olhando agora para trás. E por isso eu digo... Culpa do Governo de Passos Coelho. E por isso eu digo que é boa a iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar o que se passou. O que é que se passou, entretanto, para chegar à situação a que se chegou. Mas houve culpa do Governo de Passos Coelho? Temos que saber, quer dizer, houve comprador, não houve comprador, porque é que não houve comprador, porque é que era vendável, não era vendável, não a situação qual era. Portanto, numa situação de mercado, depois quando é vendável, isto aqui tem de se apurar exatamente e depois se dirá o que foi. Agora, perante a situação em que se encontrou o Governo, o Primeiro-Ministro tinha, de facto, 2 caminhos. O primeiro caminho era esperar pelo dia 1 de janeiro e aplicar o novo regime. Não é? Uma coisa é o Banif, outra coisa é a resolução. Estamos a falar de 2 coisas diferentes. Não, mas... Sim, porque a resolução depois é outra coisa, não é? Estamos a falar... Não, mas em relação ao Banif também não é irrelevante isso. Porque não, como só foi acoplada a Não é irrelevante, mas estamos a falar de coisas diferentes. Aplicou-se um regime de resolução também. Sim, mas... Portanto, quer dizer, ele mas podia... só não bate certo é quando acabou de dizer que não havia um sistema de resolução comum, só passou a haver dia 1 de janeiro, Sim. E, portanto, era um sistema nacional, não bate certo depois dizer que não havia alternativa porque era a única que vinha de Não, mas não é isso, mas a alternativa não, estou a dizer, eu não digo que não há alternativa, eu acabei de dizer. Não, eu acabei de dizer que tinha 2 caminhos, não disse que era um. Faltam 3 minutos para terminarmos, e os 2 caminhos eram estes. Primeiro caminho era de pura e simplesmente dizer espera-se por dia 1 de janeiro. E aplica-se um regime que o primeiro caminho, o único é proteger o segundo, agora, a minha dúvida é esta. O Primeiro-Ministro chega ao Presidente da República e diz assim, olha, a situação nos Açores, na Madeira, é de tal maneira grave que não é aguentável mais 10 dias. É tal a saída de depósitos. É tal o pânico criado. 3 anos. É tal 3 anos. Mas isso não está... Mas ponha-se na posição primeiro. Quem apoia o Primeiro-Ministro é a senhora deputada. Quem apoia o Governo é a senhora deputada. Eu estou na posição de compreender a posição do Primeiro-Ministro. Quer dizer,
O Primeiro-Ministro diz o seguinte: isto não é aguentável, isto exige uma intervenção imediata, com custos para os contribuintes, pode ir até X. Perante esta situação, o Presidente da República diz: não, eu veto para ir lá, voltar outra vez confirmado pelo Parlamento. E passa o espaço de tempo que ele considera fundamental para resolver o problema. Eu pergunto, com toda a vontade de a área que teoricamente me recomenda, achar exatamente o que acha a senhora deputada. Curiosamente, o PSD acha o mesmo que acha a senhora deputada. Pois eu aqui compreendo a posição do Primeiro-Ministro António Costa. Muito bem, temos 2 minutos para fechar. Ficou combinado que terminava Marisa Matias. Uma última pergunta, peço uma resposta muito rápida. Vem o Orçamento do Estado, ainda ninguém sabe muito bem se vai parar às mãos de um dos senhores candidatos. Ou de outro candidato. O que lhe pergunto é, está mais ou menos pré-anunciado que haverá mexidas no IRS, haverá mexidas no IMI, haverá mexidas até, quem sabe, no imposto sucessório. Ou seja, vêm aí impostos, mais impostos. António Costa diz que não será para a classe média, será só para os mais ricos. O que pergunto é, o país aguenta mais um aumento de impostos? Mas, desculpa, que eu saiba, não há uma ideia do Governo de proceder a um aumento generalizado de impostos. O que há é aumento de nos escalões do IRS, que é para equilibrar nos escalões há um aumento de escalões do IRS, portanto, uma sobrecarga para os que têm rendimentos mais elevados. E acredita que será só e há uma alteração para no os IRC. escalões mais ricos? A alteração do IRC, nós sabemos que tem algum preço possível em termos de investimento, é verdade. Agora, olhando para a situação do país, tanto quanto se percebe, mas nenhum de nós conhece a proposta de lei do orçamento. Olhando para essa realidade, eu não vejo razão à partida para pôr em causa a prolongação. Marisa Matias. Bem, o que se conhece do que vem para a frente é um orçamento que procura e acordos que procuram virar este ciclo que tivemos de empobrecimento e de austeridade nos últimos anos. Especificamente sobre esta questão, o que se procura é mais justiça fiscal. E, portanto, nós temos... O Dr. Marcelo tem falado muitas vezes que temos um país dividido e que tem que se unir. Eu acredito que não. Temos um país, temos uma democracia a funcionar, temos uma Constituição. Aliás, nunca ouvi falar num país dividido antes de 4 de outubro. Só depois de 4 de outubro, o que nós temos é uma democracia, um governo, uma oposição. Nunca tivemos uma situação em que duas áreas queriam ambas governar. Já tivemos essa situação. E, portanto, não, já tivemos essa situação. É normal em democracia haver um governo e haver uma oposição. É perfeitamente normal. Às vezes parece que só se usa esse argumento do país dividido para fazer uma aproximação da direita ao poder como uma espécie de tentativa de recuperar aquilo que foi perdido. E, portanto, talvez por isso tenha o apoio do PSD e do CDS. Dito isto, vem um ciclo de esperança, um ciclo mais redistributivo e seguramente de recuperação dos salários e das pensões, que foi aquilo que se perdeu muito nos últimos anos com o empobrecimento e a austeridade. Muito bem, muito obrigado aos dois por estarem connosco hoje aqui na SIC Notícias. Este debate fica por aqui. Amanhã temos dose dupla às 21h30. Nesta mesa tenho comigo Marisa Matias, mais uma vez, e Henrique Neto. Por volta das 11 da noite é a vez de Sampaio da Nova a debater com Jorge Sequeira, com Vitorino Silva. Cândido Ferreira já fez saber que não estará presente. Até lá.